Mensagem do céu. Eu queria até lembrar você de uma coisa importante, não é? Quando nós estamos reclamando, meu amado, minha amada, nós não estamos glorificando, não é? Então, olha só, eu recebi esse recadinho hoje, eu estava vindo para cá, e depois de um determinado horário, os ônibus que chegam, eles são recolhidos e aí não tem jeito, a gente tem que ficar na porta ali na turma do gargarejo, não é? E é uma bênção, não é? Eu, imagina, né? Cinquentinha, queridos, né? Não dá mais para ficar pendurada na porta, não é? E às vezes a gente tende a, puxa, pai, olha que situação e tal, e o Eterno falou comigo claramente ali, filha, quando você está murmurando, você não tem tempo de glorificar. Então eu quero lembrar você disso, não é? Na hora eu já entendi o recado, não é? Tinha um negócio muito feio aí na televisão que dizia, captei a vossa mensagem, ó querido mestre, mas no nosso caso tem que ser real, não é? Naquele momento eu vi que eu estava indo num solarão, não é? Como está aqui em São Paulo, estava indo lá para o metrô e eu tinha um veículo para poder me transportar, comecei a observar todas as questões contrárias a que a minha mente queria me dizer, da idade do condor, né, meus queridos, é dor aqui, é dor ali, não é? Então nós precisamos, querido, olha meu querido e minha querida, precisamos sempre nos condicionar a estarmos glorificando o nome do nosso Pai. Em qualquer situação existe motivo de você glorificar o nome do Senhor, não é? Olha só, meu querido e minha querida, a pergunta que nos fizeram aqui é acerca de decisões que são tomadas, não é? E que podem influenciar não somente a nossa vida, mas influenciar a nossa própria descendência, influenciar tudo aquilo que está ao nosso redor. Então eu gostaria de estar passando para você essa mensagem. A pergunta que me fizeram é acerca da decisão de Abraham Avino, não é? De ter decidido ter um filho com relação a Agar, a egípcia Agar. Meus queridos, olha, eu gostaria de levar vocês a uma reflexão talvez diferente daquela que vocês estão habituados. Toda a Escritura, ela tem motivo de sobra para você saber que ela é um compêndio de obras para que você compreenda a mente do nosso Senhor e como funciona a legalidade nesse mundo tenebroso, não é? Olha, o Senhor jamais desejou, não é propósito dele, porque ele não muda, meus queridos, o Eterno não muda. Ele não quer que irmão se case com irmã. É um propósito bem definido, ele definiu isso. Né? Na época de Abraão, do nosso pai Abraham Avino, não existia lei. Mas se você quiser dar uma lidinha aí, Levítico 18, versículo 9, a nudez da tua irmã, filha do teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirá. Então assim, meus queridos, eu quero que você compreenda que o Eterno não vai levar em conta jamais o tempo da tua ignorância, mas isso não quer dizer que o Eterno aceita a ignorância que você tem. Eu não sei se você compreende, é complicado essa dualidade. Você precisa de compreender que mesmo você estando num tempo de ignorância, o Eterno não vai mudar porque você é ignorante acerca de algum conceito, não é? Abraham, na época era Abram, não é? Como você conhece ali como Abrão, não é? E ele estava sem o conhecimento da lei e ele já tinha desposado a sua meia-irmã, não é? Filha do seu pai, porém não filha da sua mãe. Ele se casou com Sara, Sara era sua meia-irmã e daí já advém um problema bastante sério. Uma questão é o problema consanguíneo, não é, meus queridos? Nós sabemos aí, eu que lido com pedofilia no país inteiro, eu sei muito bem o problema da consanguinidade familiar, que é algo seríssimo, dada a corrupção do nosso DNA, um assunto que você deveria se dedicar a estudar, meu querido e minha querida. Então, o que acontece? Primeiramente, ele já tinha esse sério problema de ter se casado com a sua meia-irmã, filha do seu pai, não é? Ele veio de um povo pagão, ele não tinha nenhuma orientação acerca dessas questões, mas meu amado, minha amada, pode acreditar que traz problema você se casar com alguém que você conviveu desde o nascimento. É complicadíssimo isso. Olha só, aconteceu uma situação onde eles foram para o Egito, você lembra? Gênesis 12,
versículo 10 em diante, havia uma fome naquela terra, desceu Abrão ao Egito para ficar lá, era Abrão ainda, né, Avram, não é? Porquanto era grande a fome. Quando se aproximava do Egito, ao entrar, disse para Sarai, sua mulher, olha, você é uma mulher de aparência muito formosa, e os egípcios, quando te virem, vão dizer, a mulher dele me matarão. Então é bem uma atitude de irmão, gente, não é uma atitude de marido. O marido, ele é complicado uma situação dessa, embora nós vamos ver Yitzhak, que é o filho, fazendo a mesma coisa, mas o Yitzhak, que você conhece como Isaac, ele não tem a mesma atitude do pai. Vou explicar por quê. Porque o faraó, olhando lá, ele vê que ele estava acarinhando, acariciando, segundo as escrituras, não é? A sua esposa, ainda que ele agiu, porque o filho vai agir exatamente como o pai, e nós legamos o nosso fútil procedimento para os nossos filhos. Yitzhak, que é Isaac, vai com Rivka, Rebeca, para a mesma situação e pede para ela dizer que ela é irmã dele, não é? Só que o link entre eles era muito mais forte entre Avram e Sarai, não é? Era um link de pele, era um link de carne, que entre irmãos não dá para ter, tá bom? Então acontece que o rei está ali olhando, quando vai ver, Yitzhak estava acariciando, ou seja, nenhum irmão faria isso com a irmã, entendeu? No caso de Avram, no caso como Avram ainda, ele não tinha ainda mudado de nome, não tinha sido circuncidado, ainda era uma pessoa antiga, ele faz algo que é abominável, queridos. Eu sei que vocês gostam de ler a Bíblia poeticamente, não é? Eu acho muito bonitinho que vocês têm essa leitura poética, mas não pode deixar que a leitura poética se torne patética, não é? Olha só o que acontece. Quando aconteceu, versículo 14, tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa, viram-na os príncipes de Faraó, gabaram-na junto dele, a mulher foi levada à casa de Faraó, e esse por causa dela tratou bem Abrão, que veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então, gente, esse Faraó possuiu essa mulher. Ela ficou com ele como esposa, meus queridos, não é? E aonde foi que a Sara, que era Sarai na época, ganhou uma escrava egípcia? Aonde que ela ganhou uma escrava egípcia? Gente, não precisa estar escrito essas coisas, é uma questão de interpretação de texto, não é, gente? Onde é que Abraão conseguiu para a mulher uma escrava egípcia? Se está escrito aqui no texto que ele ganhou escravos e servos, não é? Ele ganhou bois, jumentos, e vai aparecer jumento separado de jumentas. Um dia eu vou explicar isso para você, por que está separado os jumentos das jumentas, mas aí teria que ser um outro estudo mais complexo ainda. Tudo nas escrituras tem propósito, está escrito principalmente nesses 5 livros que são verdadeiras revelações da nossa existência e da nossa ancestralidade. Então, querido meu, querida minha, ele concordou, por quê? Porque o vínculo dele de irmão permitia isso, permitia ele saber que a mulher dele estava lá, nos braços de Faraó, na casa de Faraó, tendo relações sexuais com Faraó, enquanto ele estava ganhando bois, jumentas, escravos, escravas, não é? Camelos. Ele estava ganhando as coisas porque ele era irmão, e ele era de fato irmão, mas o Senhor puniu gravemente a casa de Faraó por causa disso. Quando o Faraó vai perguntar por causa das pragas que estavam vindo sobre ele descobre que aquilo tudo estava acontecendo porque ele estava com a mulher de um homem. E aí ele fala, olha, que mal que eu te fiz, não é? Olha, ele falou, não, mas de fato ela é minha irmã, ela é minha irmã. Ainda quis aquela coisa, né, do crente quando é pego na mentira, gente. Crente pego na mentira é uma desgraça, porque aí ele vai querer justificar por que ele mentiu, né? Então é pior, fica pior a emenda do que o soneto. Meu querido, você mentiu, peça perdão, diga eu não vou fazer mais. É mais bonito do que ficar tentando arrumar, não é? A Sarai deveria ser tratada muito mais como esposa do que como irmã, não é? E aí o que acontece? Acontece que, por causa disso, eu acredito piamente, não é? Diante do texto que está escrito na sequência, no Gênesis 15, ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, ainda Abrão, né? E ele teve pavor e trevas. Se você quiser ler isso, está em Gênesis 15, 12 em diante.
E aí aconteceu que o Eterno fala para ele no versículo 13, então sabe disto, sabe que com certeza a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e afligida por 400 anos. Então, assim, essa ação de Abraão, meus queridos, que vocês precisam entender as consequências das nossas decisões. Ela foi responsável por uma legalidade espiritual que escravizou Israel. Trouxe a escravidão de Israel. Você precisa compreender o que é uma legalidade espiritual. E justamente no Egito, onde a mulher dele se tornou, não é, na verdade, adúltera ali, é duro falar isso, mas é verdade, pelas mãos do próprio esposo, por um temor que com certeza não foi o Eterno que infundiu isso no coração dele. O Eterno vem, sara Abraão, muda o nome dele para Abraão, como você conhece, sara também a Sara, né? Muda o nome de Sarai para Sara, não é? E essa mudança veio marcada na carne com a circuncisão. Então nós dizemos que Ismael é filho do incircunciso Avrão e Israel, no caso, o nosso querido ancestral, que foi Isaac, ele é filho do circunciso Abraão. São duas pessoas, dois nomes, por isso que o Eterno, quando vai falar com Abraão, para pedir o filho, fala, leva o teu filho, o teu único filho. Porque daquela nova pessoa que surgiu, somente um filho havia sido gerado. E acontece que posteriormente, quando o Eterno já tinha curado Abraão e Sara, não é, de todo o mal, de novo Abraão vai para a terra do Negueb. Se você quiser ler isso, está em Gênesis 20, não é? E ali ele disse de novo que a esposa dele era irmã, e Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la, mas Deus veio para ele em sonho e não permitiu que ele a possuísse. Gente, a Sara já estava curada da situação que ela teve de esterilidade, não é? Olha que arma do diabo maligna que foi feita aí, que cilada, para que novamente, por meio de uma fraqueza do nosso ancestral, viesse a ocorrer uma tragédia, porque provavelmente se esse rei tivesse possuído ela, como aconteceu com o rei do Egito, ia dar uma tragédia total, não é? Porque a descendência teria sido contaminada. Então, meu querido, minha querida, nós devemos compreender que essa situação, nessa história toda, a Agar era uma pessoa inocente, ela já era escrava no Egito, foi dada como escrava, não é? Ela veio a ser barriga de aluguel, vamos dizer assim, mais ou menos, porque ela era uma concubina, na verdade, não é? Que mal essa mulher fez, não é? Mas ela trazia em si também uma semente da serpente, porque ela, assim que engravida, começa a desprezar a ama dela. Para a gente é complicado compreender essa situação de escravidão, queridos. Para nós temos uma mentalidade ocidentalizada, e para nós temos uma grande dificuldade de compreender essa questão da escravidão. Então não adianta eu tentar te passar isso, você teria de estudar um pouco de antropologia, estudar um pouco dos costumes dos povos, porque é muito difícil. Assim como eu, por exemplo, ao estar ali entre os Yanomamis, é uma tribo indígena, os Yanomamis acreditam que a criança, quando nasce, não tem alma. Então, se a criança não é desejada, eles acreditam que a alma só entra na criança quando ela toca o chão. Então, a criança não é desejada, eles enfiam uma folha de uma árvore macia dentro da garganta da criança e matam ela por asfixia. Isso no nosso país não é considerado crime, não é? Porque a cultura indígena é respeitada. Mas para nós ocidentais, enfim, ou ocidentalizados, é complicadíssimo você ir numa tribo como essa e você vê esse tipo de coisa acontecendo na sua frente, que você vai compreender como assassinato, não é? Mas nós, ali como estudiosos da cultura Yanomami, não podíamos nos expressar. Imagina, o pajé e todo mundo mais ali, meu pai todo-poderoso. É outra sociedade. Você está em outro universo dentro de uma tribo Yanomami, não é? Então, meu querido, minha querida, essas questões de ter pego essa moça, já ter trazido essa moça para o convívio deles, depois ainda a Sara, que tinha sido possuída pelo faraó, ainda fala para o marido, olha, já que aconteceu essa tragédia comigo também, por desencargo de consciência, fica aí com a minha serva, que é do Egito também, para lembrar tudo que eu passei lá.
Então, meus queridos, é bastante complexo de não compreendermos isso dentro do conflito familiar. Nós estamos diante de um conflito familiar onde uma mulher ficou com um rei que não queria ficar, por causa de um irmão que era também marido. Então a confusão já estava posta dentro da família, gente. Se vocês não compreenderem que tudo isso levou claro, Abraham a tomar uma ação de ouvir a mulher dele, uma vez que ele tinha sujeitado ela à vergonha das vergonhas, não é? É claro e evidente que ele assumiu de fazer o que ela estava pedindo, uma vez que ela queria os filhos que não eram lhe dados, não é? No final das contas, o Eterno tinha um caminho sobremodo excelente. Lições da situação de Abraham, não é? Hoje, as tribos ismaelitas, não é? Todos os filhos de Ismael são aqueles que são os árabes, inimigos de Israel até o dia de hoje, não é? Então, por exemplo, você fez um mau negócio, você tinha casas, propriedades, bens que você ia deixar de herança para o seu filho. Você perdeu essa herança, você afetou irremediavelmente a herança do teu filho e irremediavelmente a herança do neto, não é? Então você precisa compreender que as nossas decisões muitas vezes vão ser decisões que nós tomamos para toda a nossa linhagem, toda a nossa descendência, não é? Nós precisamos compreender também, meu querido e minha querida, que quando o Eterno te dá uma promessa, você não precisa ficar dando ideia, não é? Você não precisa de ficar querendo fazer as coisas do seu modo para dar um apoio moral para ele, não é? O Eterno não precisa do nosso apoio moral, ele não precisa do seu apoio moral, não precisa do meu apoio moral. Ele sabe exatamente o que fazer, pelo contrário, você precisa saber o meio e o modo que ele deseja ser servido. Porque qual o propósito do Eterno na sua vida? Eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para te dar o fim que você deseja. O Eterno quer satisfazer o desejo do seu coração. Um pai que ama o seu filho, supor, o pai ele é um dentista, e eu gosto dessa história de dentista porque é muito comum o filho de pai dentista querer ser dentista porque já pega o consultório pronto, não é? Então, meus queridos, o fato do pai ser dentista não deve ser sine qua non que o filho vá ser dentista. Nós devemos querer que os nossos filhos sejam o que eles querem ser para a alegria deles. Eu, particularmente, não tenho nenhum desejo de que meus filhos sigam meus passos. Eu tenho alguns, no caso da Priscila, ela seguiu, ela foi para a área de rádio e televisão, que é uma das minhas formações, mas assim, nós não tivemos uma influência sobre isso na vida dela. Foi um desejo dela, uma coisa que ela mesma fez. Assim você, meu querido e minha querida, se você ama o seu filho, você vai querer vê-lo na profissão que ele deseja ter. Nosso Pai Celestial, que é muito maior do que nós, ele tem sonhos e planos para nós de que nós sejamos felizes. Você precisa ver o Eterno como Deus? Sim, com certeza. Todos nós temos de ter reverência, saber a autoridade dele. Ele é o Rei sobre toda a terra. Mas nós não podemos esquecer, querido meu e querida minha, que ele é Pai também, não é? Aliás, em hebraico nós dizemos Avinu Malkeinu, ou seja, primeiramente ele é Pai e depois ele é Rei. Nosso Pai, nosso Rei, Avinu Malkeinu, não é? Então, meu querido e minha querida, que você possa lembrar dessa situação de Abraham, não é? Nosso querido pai na fé, os equívocos que foram cometidos na vida dele decorrentes de uma cultura muito complicada, onde irmãos se casavam com irmãs, aonde existia ali toda uma descendência acadiana, toda uma descendência dos amorreus, toda a descendência dos heteus, que estava ali impregnada na vida deste homem, que o Eterno separou para constituir uma nova linhagem. O Eterno esperou pacientemente até que todas as células de reprodução, tanto dele quanto de Sara, tivessem sido aniquiladas, e o Eterno fez uma nova linhagem, uma nova descendência curada por meio de Abraham, e nele serão benditas todas as famílias na terra, não é? Então, meu amado, minha amada, vamos lutar pelas nossas famílias, cuidado com as nossas decisões, uma decisão de pegar uma escrava para constituir uma herança, pode ter trazido um presentinho de 400 anos de escravidão no Egito. Lembre-se, querido meu, querida minha, toda punição vem para nós de modo dobrado, sacudido e transbordante, não é? Israel visitou a terra de Canaã
Durante 40 dias ela ganhou de presente 40 anos no deserto, não é? Os anos provavelmente contados aí de Sara e Agar, e essa situação que aconteceu com Ismael, provavelmente deve ter dado esse prejuízo de 400 anos para essa linhagem, onde todos foram escravizados, como um dia Agar foi escravizada também. Então, querido meu, querida minha, sejamos atentos aos sinais, não façamos nada que não compete a santos. Você é responsável pelas suas decisões e eu pelas minhas decisões. Vamos servir ao Senhor, porque Ele tem prazer nas nossas vidas. Guarde essa situação de Abraão. Ele vai ser bênção na sua vida e não tome decisões por impulso. Ainda que as pessoas venham dizer, não, esse aqui é o melhor caminho, é o melhor caminho. Meu amado e minha amada, ouça do Eterno com o melhor caminho. Ele é bondoso, benigno e Ele quer sempre dar a orientação dele para você. Tá bom, meu querido e minha querida?